Salve, malungas e malungos! Eu sou Júlio Keniata, do Quilombo Iê, aqui do lado de Tatiele, minha companheira aqui de bate-papo. Nós estamos aqui continuando aquela conversa sobre saúde quilombola. A gente teve a Gislene trazendo a perspectiva de como é estar lidando com os desafios, né, na luta da saúde na área urbana. E agora a gente vai poder também entender como é que é esse outro lado dos profissionais, das profissionais que atuam dentro das comunidades, de maneira local. Então, é uma continuidade daquele nosso papo sobre as políticas de saúde e principalmente como é que está estruturado o sistema de saúde para a população quilombola. Passar para a Tatiele. Eu acho importante, né, a gente discutir isso também, porque trazer essa perspectiva de quem está dentro do território, como está acessando, e, por exemplo, ter a Daiane enquanto a CS aqui, ela traz um outro olhar para a gente, né? Então, eu queria muito escutar da Daiane como que a saúde está chegando aqui, por exemplo, dentro do território, como que você vê os avanços do SUS, né? Se você vê esses avanços, ou se você acha que a gente, assim como a Gislene pontuou, continua a caminhar a passos lentos. Oi, pessoal. Meu nome é Daiane. Eu sou agente de saúde da área rural de Mariana. Então, tá fazendo 3 anos que eu retornei para a área. Já trabalhei anteriormente, só que foi uma experiência dentro do distrito. Hoje eu trabalho só com as comunidades quilombolas mesmo, hoje eu tô com Vilas e Embaúbas e um pedacinho ali, o comecinho do Engenho Queimado. Eh Tá caminhando, porém, assim, é difícil chegar. Se na cidade já tem todas as coisas que dificulta, chegar aqui no meio rural ainda é mais difícil. A gente precisa estar sempre cobrando algo que a gente não deveria estar cobrando. Para chegar ao mínimo, a gente ainda assim precisa suar a camisa, dialogar, tentar fazer algumas tratativas ali, para poder, acessar. Não é nem um benefício não, é o que é nosso de direito, né, que é a questão da saúde quilombola mesmo, que hoje no município de Mariana nós somos as únicas comunidades quilombolas certificadas, né, e que por isso a gente consegue acessar algumas coisas. Porém, pra gente chegar nesse âmbito de acessar, tem que ter muita luta antes. Porque a gente precisa fazer o município, o gestor que está lá entender, que é algo específico quilombola, que o fato da gente, por exemplo, ter que receber uma vacina primeiro do que os outros públicos, não é porque a gente é melhor que os outros, não é benefício, não é nada disso. É uma questão de reparação histórica. Então, assim, a gente tá dentro do sistema e fazer com que os outros profissionais entendam isso é muito difícil, porque a gente sempre encontra resistência. Entendi. A gente vem percebendo nos últimos tempos que o SUS tem muitos problemas. A gente sempre vai enaltecer a importância de ter um sistema único de saúde. A gente sabe que tem países que não tem nenhum Uhum. sistema, as pessoas têm que pagar, né, por todo e qualquer tipo de tratamento. Então a gente enaltece a importância de existir o SUS, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer as críticas necessárias para que ele melhore, né? Que é o que você está colocando os desafios para conseguir implementar uma política. E uma coisa que eu sempre sinto quando eu estou conversando com pessoas quilombolas que estão dentro do poder público, é que eu imagino o quanto que deve ser difícil ser uma servidora, mas ao mesmo tempo ser quilombola, porque as pessoas esperam que o fato de você ser quilombola, estar lá dentro, vai facilitar o acesso. Pô, agora tem alguém nosso, da comunidade, que é parente e tal. E na verdade você é 2 vezes cobrada, né? Sim. Você é cobrada pelo poder público para dar conta de cumprir tudo, mas você é cobrada pela própria comunidade que exige que você consiga atender coisas que estão fora do seu alcance, porque você executa, mas não é você que determina, né? Exatamente, Júlio. Por exemplo, a população no geral, ela cria uma expectativa muito grande sobre mim, que sou a CS, porque eu sou CS primeiro, nasci e me criei nas comunidades, hoje eu atendo especificamente as comunidades, porém eu estou dentro do sistema público, eu estou prestando serviço. E aí, acontece muito das pessoas não conseguir fazer essa divisão, né, Daiane tá ali prestando serviço, Daiane que a gente conhece vai estar ali só Uhum. depois do horário de trabalho. É muito difícil isso, tanto com a população quanto com os profissionais, porque às vezes, a própria rede acaba cobrando da gente assim: "Não, você consegue fazer isso, porque você já tá lá, é mais Hum. fácil", sabe. E a gente, assim, não consegue, tanto como eu não consigo por parte
do sistema, quanto também eu não consigo fazer por parte da população para, assim, a gente tenta, sabe, mas, facilitar as coisas, assim, a gente não consegue porque, muita coisa, a maioria, né, depende do município estar implantando, depende de treinamento de profissionais, que é uma coisa que eu sinto muita falta, sabe. Por exemplo, uma coisa que viabilizaria muita coisa, quando vem para a gente fazer o cadastro das famílias, se ali tem uma perguntinha se você é de povos tradicionais, se sim ou não, qual, isso já facilita muita coisa, porque ali você já fala que você é, se você é, qual é que você já vai colocar ali, quem vai colocar isso no sistema já vai estar lá, depois é só fazer aquela escala, mas, infelizmente isso não acontece hoje. Entendo. E Aí, eu acho que isso que vem dificultando também todo esse processo, né, porque, a gente tem dentro do município esse problema e tem também na zona rural. E aí na zona rural a gente ainda tem a sobrecarga de demandas do profissional que está ali, porque além dele atuar enquanto ACS, ele sofre essas cobranças de quem está dentro do território e sofre as cobranças também dos seus colegas de trabalho que gostaria que esse ACS entregasse tudo assim mais mastigadinho possível. Só que esse ACS também ele vive com essa dualidade, né, porque essa sobrecarga, ela vai refletir e muito, não só no trabalho quanto na vida pessoal dessa pessoa. Porque, por exemplo, a gente tem a Daiane, às vezes ela passa na rua e alguém grita: "E aí, meu exame?". Mas é um domingo, gente. E a Daiane descansa quando? Que dia que ela vai desligar? Alguém passa mal, o povo bate na porta da Daiane e fala: "Daiane, por favor, vai lá medir minha pressão". Então, assim, você ainda lida com todo esse processo. É um avanço e é uma conquista para todos os territórios quilombolas ter uma CS quilombola, que aí já é meio caminho andado. Porém, também a gente precisa refletir sobre essa conquista, né, como a gente vai administrar essa conquista, para que a gente não sobrecarregue o nosso povo também. Eu acho que essas dificuldades que a Daiane apresenta, ela é constante nos territórios quilombolas, sabe, isso, não é uma característica só do nosso território, parece não, né, como é uma questão estrutural, então essas falhas, essas lacunas, elas estão em todas as comunidades tradicionais. A gente vê, a luta pela saúde e que se torna também a luta pela vida, né, porque ninguém vai sobreviver se não tiver uma saúde de qualidade. Então, a gente volta novamente a refletir como o nosso povo vem construindo a luta pela saúde. E aí eu acho que voltar a pensar, por exemplo, né, em reforçar o que a gente tem dentro das comunidades, por exemplo, a gente tem um posto de saúde. O atendimento é de 15 em 15 dias, mas normalmente dentro das comunidades tradicionais a gente tem o quê? A maioria pessoas idosas. E aí, se algum idoso passa mal, a gente tem uma CS, mas ela não é uma técnica de enfermagem, sabe, ela não é enfermeira, a gente não tem um médico disponível. E de 15 em 15 dias, como que a gente faz, né, todo esse mapeamento, inclusive das doenças que o público tem, como que a gente faz acompanhamento, por exemplo, de quem precisa medir a pressão, aí é uma insulina que precisa aplicar, então tudo cai em cima da CS, que na maioria das vezes, mesmo não podendo ou não sabendo, fica naquele lugar de dizer: "Não posso ou não sei", se torna uma pessoa ruim para a comunidade, né, ou então de assim, para tentar cuidar dos seus, vai lá na cara e na coragem e faz. E aí a gente vive essa dualidade de profissionais sobrecarregados e ali em meio algumas confusões que vão se construindo por falta de estrutura dentro da saúde pública. Daiane, como é que você tem lidado e atuado, eh, nessa tentativa de atender 2 comunidades e mais, acho que uma parte, né, gera um número muito grande de pessoas. Como é que você consegue lidar, por exemplo, com essas cobranças que Tatiele coloca, por exemplo, de exame? Porque eu sinto que isso é uma coisa que em zona rural a gente percebe muito, né? As pessoas têm aquela coisa do meu exame tá agarrado lá naquela fila já tem muitos meses. Eu entreguei para Daiane, a filha de fulano, ela me conhece e tal. Ou então, marquei já, tô esperando sair o pedido do médico, já tem tanto tempo, eu entreguei na sua mão. Mas isso vai para uma fila, dentro de um sistema da qual você não tem controle, segue uma ordem de prioridades e às vezes quem analisa essas prioridades é outra pessoa. Então, como é que você lida com a comunidade? Você vai fazendo um processo educativo meio de explicar, olha, o SUS funciona nesta estrutura e eu estou aqui.
Como é que é o seu contato direto com as pessoas? Então, eu tô no dia a dia na casa das pessoas, né, todos os dias, de 7 às 4, a hora que as pessoas me procuram, eu tô disponível. E aí, além desse horário profissional, aí vem o horário depois que também eles procuram e, assim, não tem muita coisa que fazer, eu tenho que conciliar, eu tenho que atender, porque, uma negativa minha depois do meu horário pode ser uma porta fechada amanhã numa visita pra mim, entende? E aí, assim, como, né, o que a gente quer é atender bem, e a gente precisa prestar esse atendimento de qualidade, né, a gente tem que ter confiança das pessoas, construir isso, e construir confiança num trabalho que a gente vai dentro da casa de todo mundo, é muito difícil. Mas para você perder, é um clique. Então, assim, a gente sempre se esforça para fazer o melhor possível, eh, exames são todos entregues em casa, consultas em casa, a gente vai, avisa de vacina. Falta pegar o paciente em casa e levar até a unidade, que Uhum. às vezes até acontece. Às vezes até acontece. Quando a gente vê que é uma pessoa, por exemplo, área rural, as distâncias são muito longas até a UBS próxima. Infelizmente, o que o município disponibiliza hoje de transporte, ele não é o suficiente para a área onde eu trabalho, que é Furquim, que é um território muito extenso. Então, assim, eu trabalho com meu carro, por minha conta. E por várias vezes, o paciente precisa de se deslocar para o posto até Forquim, eu pego e levo, porque se eu não levar, como é que vai uma pessoa de 60 anos andando para solta fora no sol quente? Sabe? Porque para além do profissional, eu sou uma pessoa que cresceu na comunidade, que Uhum. conhece aquela pessoa, que pede benção, e aí? Entendeu? Não tem muito como separar isso não. Apesar de eu tentar, não tem como muito separar isso. Acho que a zona rural prende também nisso aí. Porque todo mundo é um tio, é um primo, quem não é parente é gente que a gente cresceu com eles. Aí eu vou deixar um idoso sair no sol escaldante pra andar 8 quilômetros pra chegar lá no PSF mais próximo? Não vou. Faz sentido. Ah, eu preciso medir uma glicemia todo dia. Aí essa pessoa vai ter que ir lá no posto. Não, eu tenho meu carro, tá com gasolina ainda, eu vou na casa dela. E assim a gente vai levando até onde dá, né. Aí quando não dá, quando a gente não consegue, eu explico: "Ó, hoje eu não consigo, tô com pouca gasolina, eu não tenho mais dinheiro pra colocar, então hoje eu não consigo, mas semana que vem eu tô aí". E assim a gente vai levando. É ir construir, né, os trancos e barrancos. E aí, assim, infelizmente, ver os profissionais sobrecarregados. E aí eu acho que o que a gente precisa, também reforçar aqui, é que nós não somos contra o SUS, né. Eu acho que as ponderações que a gente faz aqui é mais no sentido de avanços que a gente gostaria que tivesse. E é necessário que todo mundo defenda o SUS, né, porque, assim, ele funciona. Ele só não está sendo bem executado. A forma como ele poderia funcionar e de maneira constante, não é executado na maioria das vezes, né. Os direcionamentos, por exemplo, das verbas, deveriam ser melhor aplicados para que a gente pudesse acessar uma saúde de qualidade. Então, assim, o SUS, inclusive é uma das maiores coisas que a gente tem aqui, né, quando a gente fala também de política pública, porque o acesso à saúde, ele acontece para todos. E também de pensar que o SUS não é só ir ao médico, né, o SUS ele tá aí, a gente usa o SUS, assim, em diversas questões, na maioria das vezes a gente nem sabe, né, por exemplo, numa vigilância, numa fiscalização, a gente sempre tem o SUS em algum processo da nossa vida. Eu acho que não tem uma pessoa nesse Brasil que nunca usou o SUS, então a gente defende o SUS, a gente só pontua mesmo aquilo que deveria ser melhor trabalhado e, no nosso caso, com recorte, né, da população negra, população quilombola, para que a gente comece a ter trabalhos mais tranquilos, para que a gente comece a ter uma população com atendimento de qualidade, para que a gente consiga a efetivação dos nossos direitos, sabe, e não ficar ali o tempo todo na luta, porque é desgastante. Essa minha luta pela saúde, ela desgasta, por exemplo, meu emocional, e aí eu já tenho que pensar o quê? Na minha saúde mental. Então, é um processo que vai atravessando a gente, que vai deixando marcas e que você sempre tem que tratar, é um constante tratamento, sabe, é como se eu estivesse ali fazendo só paliativos, ao invés de você, de fato, diagnosticar, medicar e solucionar um problema ou a demanda que tem. É, porque fala-se muito que a UBS, o que a gente faz hoje aqui no Saúde da Família é a prevenção, né, para não chegar a ficar naquele caso mais grave. Em se tratando de povos tradicionais quilombolas, por exemplo, que é o nosso caso, há políticas públicas específicas, né, então cabe ao município, buscar
fazer o que eles têm que fazer lá de trâmites, de burocracia, para poder só repassar isso, né, capacitar os profissionais também para que eles tenham condição de oferecer isso à população que está aí, que é grande, né, a gente está tanto aqui na área rural quanto na urbana também, e, vai para além do esforço do profissional, né, o município precisa querer fazer funcionar também. Então é isso, pessoal. Acho que esses 2 episódios que a gente está fazendo juntos é para poder trazer a perspectiva de como é difícil executar política pública para povos tradicionais e, em especial, para as comunidades quilombolas. Mesmo tendo quilombolas dentro dessa estrutura do órgão público, né, que executa as políticas de saúde, ainda assim é muito difícil, porque nós temos muitas limitações e a gente precisa de melhorias nos equipamentos, em recurso e mais profissionais contratadas e contratados para que a gente possa realmente garantir que a informação, o serviço chegue de qualidade para a população, em especial a população que está mais afastada, para a população que tem mais dificuldade de acesso. Então, espero que tudo que a gente discutiu aqui possa contribuir para as pessoas que vão vir, que vão ver, que possam compreender as nossas lutas e também que possam juntar nessas lutas para que a gente avance, né? Então, agradecer demais. Vai lá, curte, compartilha, comenta aí e vamos continuar discutindo aí a importância das lutas das políticas públicas para as comunidades quilombolas. Valeu!